Fala pessoal, vou falar para vocês aqui sobre métodos de levantamento topográfico, tá? Vai ser uma série aí de vídeos falando sobre esse tópico. E neste vídeo eu vou falar sobre levantamento por caminhamento, tá? Utilizando poligonal, sendo a poligonal podendo ser aberta ou fechada, tá? E esse levantamento por caminhamento ele pode ser caracterizado também pelo tipo de ângulo horizontal, tá, entre os alinhamentos que você vai utilizar, né? Ele pode ser um caminhamento com a bússola, caminhamento pelos ângulos de deflexão, lembrando que deflexão pode ser à direita ou à esquerda, caminhamento pelos ângulos internos, caminhamento pelos ângulos externos, e assim eu consigo caracterizar aí o tipo de levantamento por caminhamento. Caminhamento por ângulo interno, caminhamento por ângulo externo, caminhamento por deflexão, tá? E eu vou fazer o mais comum aqui, tá? Mostrar para vocês. Então, método de levantamento topográfico, tá? Vou colocar aqui, ó, métodos. Levantamento topográfico. Hoje eu vou falar para vocês sobre levantamento por caminhamento. Levantamento por caminhamento, tá? Lembrando que eu posso utilizar aqui normalmente, tá? Uma poligonal fechada, posso ter aqui uma poligonal aberta e também posso ter uma poligonal enquadrada ou apoiada aí em pontos coordenados conhecidos, tá certo? Mas vou colocar aqui, ó, fechada, um polígono fechado e um polígono aberto. E eu vou falar o seguinte: como que eu sei, né? Por exemplo, caminhamento por ângulos. Ele pode ser aqui internos, tá? Ou caminhamento por ângulos externos. Quando eu vou ter ângulos internos e quando eu vou ter ângulos externos, tá? E além disso, de mostrar esse tipo de poligonal e os ângulos medidos, eu vou acrescentar aqui a representação gráfica aqui dos azimutes, tá? Então, vamos supor o seguinte, ó, que você tenha esse tipo de divisa aqui, ó, seu terreno. Isso daqui, sendo isso aqui a representação aqui de uma cerca, tá? Olha só. Aqui contínuo. E aqui, ó. Opa, não tem que ser padrão, tá? Mas enfim. Então, você fala o seguinte, pô, eu quero fazer uma poligonal topográfica aqui para fazer o levantamento dessa divisa desse meu terreno aqui, ó, tá? Então, o terreno é este e eu decidi que eu quero, né, como poligonal de apoio, fazer uma poligonal fechada. Então, você vai estabelecer os vértices. Onde que eu estabeleço os vértices? Próximo aos limites. Porque a partir desses vértices aqui, eu posso, a partir dos vértices da minha poligonal, eu posso associar aqui as irradiações, tá certo? Mas no primeiro momento eu não vou fazer isso não. Vou só representar aqui minha poligonal, os pontos aqui da minha poligonal. Aqui, olha só, eu coloquei um triângulo aqui, tá? Com a achura, que vai ser meu ponto de partida, meu marco inicial aí. Depois eu tenho aqui, então eu vou colocar aqui, ó, eu vou fazer um caminhamento,
tá? O que vai estabelecer aqui se é ângulo interno, tá? Ou ângulo externo, vai ser o sentido do caminhamento, tá? Então aqui eu quero, vou ter um caminhamento aqui, olha só, vou colocar dentro da minha poligonal. Ó. Opa. Ó. Por enquanto eu só estou estabelecendo aqui, ó, para representando graficamente a poligonal aqui, ó. Tá? Você fala o seguinte, olha, eu quero caminhar nesse sentido, né? No sentido horário, ou eu quero caminhar no sentido anti-horário. Isso aqui que vai estabelecer se o seu ângulo vai ser interno ou externo. O que ele tem que ser aqui para nós, que a gente está acostumado a trabalhar, é que esse ângulo seja horário, tá? O ângulo ele tem que ser horário, tá? A princípio aqui. Ah, mas ele pode ser anti-horário? Pode, tá? Mas vamos trabalhar com... Vou definir o padrão aqui como trabalhando, executando os levantamentos, utilizando ângulos horários. Então vamos lá. Vamos supor que eu queira ângulo externo. Se eu quiser ângulo externo, olha só, e eu começar aqui, ó, marco de partida, esse daqui, olha só, vai ser avante. Isso daqui é a ré. Por quê? Porque, olha só, o ângulo ele começa na ré, no sentido horário, ele vai até para avante, ó. Então, o ângulo seria externo. Se eu quisesse ângulo interno, aqui, olha só, seria avante e aqui seria ré. Por quê? Faço a pontaria na ré, posso zerar o equipamento, tá? Não necessariamente, mas eu vou zerar aqui. Eu estabeleci que eu quero zerar, mas você não precisa. Zerei o equipamento e faço avisado o que? Na avante. Repare que o ângulo é interno. O caminhamento agora é no sentido que? Anti-horário, tá? Então, caminhamento no sentido anti-horário e aqui o caminhamento no sentido horário, tá? Então, o que você quer? Você tem que estabelecer. Aqui a gente já definiria o que? Olha só, é um caminhamento, ó. Caminhamento por ângulos internos, se for no sentido anti-horário, né? Então aqui a gente viu, ó, que o ângulo interno, o caminhamento, olha só, se eu vier para cá, olha só, aqui é ré, vem para cá, o ângulo horário interno. A estação aqui ré, vante, ó, interno. Então, se o caminhamento for no sentido anti-horário, o ângulo é interno. Então aqui eu tenho que caminhamento no sentido anti-horário, tá? E aqui caminhamento no sentido horário. Então, se o seu caminhamento for no sentido, se você percorrer a poligonal no sentido horário, você vai trabalhar com ângulo externo, em poligonal fechado. Se o seu caminhamento for no sentido anti-horário, você vai trabalhar com ângulo interno, tá certo? Então, se o caminhamento for no sentido anti-horário, ângulo interno. Se o caminhamento for no sentido horário, ângulo externo. Então, vou trabalhar aqui, olha só, com caminhamento no sentido anti-horário. Então, caminhamento no sentido anti-horário, eu tenho que, olha só, caminhamento no sentido anti-horário é aqui, ó. Então, se aqui é o marco de partida, vou estabelecer que aqui seja o 0, tá? Aqui, olha só, o marco de partida, posso colocar aqui, ó, 1 e 2. Poderia ser 0, 1, 2 e 3, tá? Poderia. Então, olha só, o caminhamento é no sentido anti-horário. O que você sempre tem que lembrar? Olha só, vou marcar aqui em preto aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no levantamento topográfico é ver a orientação, tá? Normalmente você pode orientar em relação ao norte magnético, em relação a um poste, a um determinado ponto lá numa árvore, tá? Então vamos supor, tá? Vamos supor que o meu norte esteja nessa direção aqui, ó. Então aqui, ó, norte, tá? Pode ser o norte arbitrário, magnético, verdadeiro,
cartográfico. O negócio é compatibilizar as grandezas depois. Então, olha só, eu tenho que ter um azimuth inicial. O azimuth inicial, nesse caso, é este daqui, ó. Então, tem um azimuth de MP para 1. Eu tenho que ter esse azimuth inicial, tá, gente? Eu tenho que medir isso. E aqui também, olha só para deixar claro, as coordenadas do MP, elas podem ser arbitrárias, tá? Ou podem ser determinadas aí previamente. Então eu conheço aqui as coordenadas, ó. As coordenadas do MP, do marco de partida, são conhecidas, ó. Coordenadas do ponto MP são conhecidas, tá? Essas coordenadas são conhecidas. Eu tenho, como? Por arbítrio, você coloca lá 1000 e 1000, 2000 2000, 150 mil, 250 mil, tá? Então, olha só, o azimuth vai evitar que esse polígono aqui, olha só, com essa poligonal, sofra uma rotação. Essas coordenadas vai evitar que o polígono translade aqui, tá? Então você já tem são esses elementos iniciais. Então medir a distância, tá? Eu faço o que? Olha só, aqui eu vou pegar estação aqui MP, Ré em 0, Vant em 1. Olha só, se eu fizer isso aqui, se eu medir aqui, olha só, este ângulo aqui é o que? Anti-horário, tá? Então, olha, estação MP, Ré em 0, Vant em 1. Eu tenho que medir ângulo horário, não é? Então, olha só, é interno. Então, olha só, vou colocar um círculo partindo aqui da Ré e uma setinha indo para Vant, ó. Tá certo? Então, esse é o alfa MP, ó. Tem que medir o que aqui, ó? Distância. Você pode medir a distância horizontal de MP para 0. E depois a gente vai medir a distância de 0 para MP. Aí a gente calcula o valor médio. Mas vamos lá. Depois, e eu tenho aqui a distância horizontal de MP para 1. Depois eu vim para cá, ó. Estação 1, Ré em MP, Vant em 2. Então, estação 1, Ré e MP, ó. Sempre o círculo na Ré. E Vant aqui no ponto 2. Então, tem o alfa 1. Depois, olha só, medir a distância horizontal também de 1 para 2. Tá? Aqui eu tenho a distância horizontal de 1 para MP. Qual distância você vai usar? Calcula a média. Depois, estação 2, Ré em 1, Vant em 0. Estação 2, Ré em 1, Vant em 0. Eu tenho este ângulo, alfa 2. Medir essa distância aqui, ó, distância horizontal de 2 para 0. Estação 0, Ré em 2, Vant em MP, ó. Estação 0, Ré em 2, Vant em MP. Aqui eu tenho alfa 0. Lembrando que aqui eu meço uma distância, tá? Distância horizontal de 0 para 2. E aqui distância horizontal de 0 para MP. Tá certo? Então, olha só. Para montar uma planilhinha é bem tranquilo. Eu tenho que aqui, olha só, estação, Ré e Vant. Não é isso? Então, estação, posso colocar aqui, ó, estação. A Ré aqui eu vou colocar aqui atrás, ó, Ré e Vant. Tenho aqui ângulos.
Tá aqui, ó, o ângulo horário. E tem também a distância horizontal. Tá? Então, olha só. Isso aqui seria a minha planilha. Tá? Então vamos lá. Vamos preencher isso aqui, ó. Estação MP. Ah, antes disso, esse azimuth aqui, você pode colocar um aqui na tabela, mas normalmente ele vem fora, então fica fora da tabela, tá? Então vamos supor aqui, ó, aqui eu teria um azimuth de MP para 1, tá? Tantos graus, minutos e segundos. E tem as coordenadas dele também, ó, x de p, MP. Então tenho aqui também, ó, x de p, y de MP, né? MP. Tá? MP. Fazer aqui, ó, desculpa. YMP. Tá certo? Então, XMP eu conheço, YMP eu conheço também. Então vamos lá. Estação MP, Ré. Estação MP, Ré em 0. Vant em 1. Vou colocar aqui, ó, horizontal. Eu tenho qual ângulo? Alfa MP. Então, alfa MP. Tá? Então, estação MP, Ré em 0, Vant em 1. Eu tenho que alfa MP e tem a distância horizontal. Aqui, olha só, a distância que eu coloco aqui é sempre a distância avante, tá? Então, distância de MP para 1. Então, distância horizontal, que de MP para 1. Agora, depois dessa estação aqui, ó, eu fiz aqui, ó, Ré e 1. Eu venho para onde? Para 1. Estação 1. Ré em MP, Vant em 2. Então tenho alfa 1. E a distância horizontal de 1 para 2. Agora, estou em 2. Faço Ré em 1. Vant em 0. Qual o ângulo que eu meço? Alfa 2. Qual que é a distância horizontal? De 2 para 0. Distância horizontal de 2 para 0. Você deve estar se perguntando, olha só, mas e as distâncias aqui que eu medi a Ré, tá? A gente vai ver, eu vou mostrar para você um outro tipo de planilha. Aqui nessa daqui, como a gente só está colocando aqui, eu falei para vocês que as informações aqui referentes a Vant, a distância horizontal, a gente vai ter que estabelecer uma nova planilhinha aqui para colocar tantas distâncias a Ré como a Vant, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, depois aqui, eu terminei o 0. Estação 0, Ré em 2 e Vant e MP. Ó. Qual que é o ângulo? Alfa B. Alfa 0. Qual que é a distância? Distância horizontal de 0 para MP. Tá? Repara que a gente fechou aqui. Então, olha só.
estação MP, Ré em 0, Vant em 1. Tenho alfa MP e a distância horizontal de MP para 1. Ó, MP para 1. Depois, estação 1. Fiz Ré em MP e Vant em 2. Medi o alfa 1 e a distância horizontal 1 para 2. Depois, estação 2. Ré em 1, Vant em 0. Medi o alfa 2 e distância horizontal de 2 para 0. Terminando aqui, estação 0, Ré em 2, Vant em MP. Medi o alfa 0 e a distância horizontal de 0 para MP. Tá certo? E agora, o que eu posso fazer aqui? Olha só, vou mostrar para vocês como que a gente coloca numa tabelinha as informações a Ré e a Vant das distâncias horizontais. Tá? Então, continuando aqui, tá? Vou fazer uma nova planilhinha. Vou colocar aqui, ó, estação e aqui ponto visado. Ponto visado. Aqui ângulo horizontal e distância horizontal. Tá certo? Então só. Vamos lá. Então, olha, qual que é a estação? As informações também, olha só, do azimuth e das coordenadas iniciais, da mesma forma, fica fora aqui da planilha, tá? Então, vamos lá. Estação e outra coisa, sempre eu vou fazer primeiro a avisada na Ré, tá? Vamos estabelecer esse padrão. Sempre Ré e Vant, Ré e Vant. Então, olha só, estação MP, tá? Estação MP. Qual que é o ponto visado? Primeiro eu faço a Ré, ó, sempre, ó. Eu tô aqui, ó, estação, só para estabelecer esse padrão. Estação, Ré e Vant, tá? Vou estabelecer aqui, ó, que eu faço, ó, eu zero aqui na Ré e faço uma pontaria na Vant, tá certo? Então, sempre assim. E o ângulo que eu vou medir é esse ângulo horário, tá? Então, estação, Ré e Vant. Estação, MP. Estação, MP. Qual que é a Ré? 0. Qual que é a Vant? 1. Ó, então, estação, MP, Ré e Vant. Tá certo? Você poderia colocar as N radiações aqui também, ó. Depois, eu mudei de estação. Vim pra cá, ó, pra 1. Tô na estação 1. E agora? Quem que é minha Ré? MP. Quem que é minha Vant? 2. E aí, terminei. Poderia ter N irradiações. Depois de 1 que eu terminei, vim para 2. Ó. Então, estação 2. Qual que é a estação 2? Qual que é a Ré? Em 1. Qual que é a Vant? Em 0. Depois, terminei 2. Última leitura foi 0. Voltei, vim aqui para 0. Estação 0. Qual que foi a Ré? Em 2. Qual que foi a Vant? Em MP. Tá? Todas elas aqui poderiam ter N, tá? Elas poderiam ter N aqui irradiações. De cada vértice aqui da minha poligonal, eu posso ter N irradiações. Então, olha só, sempre
estação, ponto visado. Ponto visado o que que é? Ré e vante. Essa vante pode ser tanto a vante da poligonal quanto a vante das irradiações. E é assim que funciona a estação total também. Né? Vante da poligonal, vante das irradiações. Então, olha só. Estação MP. A Ré foi onde? Em 0. Então, em 0. Qual que é o ângulo horizontal? Eu não zerei? Zerei. Eu falei que você não precisava zerar. Realmente você não precisa. Mas aqui eu estabeleci que eu vou zerar. Então, zerei. Então, qual que é o ângulo horizontal? 0 grau, 0 minuto e 0 segundos. Qual que é o ângulo medido em 1? Ó? Zerei aqui em 0. Ó, MP. Fiz a pontaria aqui na Ré em 0. Zerei o equipamento e fiz a leitura de vante em 1. Qual que foi o ângulo medido? Alfa MP. Ó. Alfa MP. Eu tenho uma distância horizontal de MP para 0. Tem. Distância horizontal de MP para 0. Tem uma leitura para vante, distância horizontal? Tem. Distância horizontal de MP para 1. Depois eu vim aqui para a estação 1. Estação 1. Fiz a Ré em MP. Zerei o equipamento. 0 grau, 0 minutos, 0 segundos. Fiz a leitura de vante, visei o ponto 2. Visei o ponto 2. Qual que é o ângulo medir? Alfa 1. Tá? Alfa 1. Tá? Então, olha só. Estação 1, Ré em MP, vante em 2, alfa 1. Então, aqui eu tenho que, olha só. De 1, eu visei MP? Visei. Eu tenho uma distância horizontal de 1 para MP. Aqui eu visei de 1, eu visei 2. Tem. Então tem uma distância horizontal o quê? De 1 para 2. E aqui, olha só. No ponto 2, eu fiz o quê? Uma Ré em 1 e uma vante em 0. Estação 2, Ré em 1. Então 0 grau, 0 minuto, 0 segundos. Tá? E visei o 0. Visei. Qual que é o ângulo horizontal? Alfa 2. Alfa 2. Tem uma distância horizontal de 2 para 1? Tem. Que já esqueci aqui, ó. Distância horizontal de 2 para 1. Então tem aqui, ó. Distância horizontal de 2 para 1. Eu tenho aqui, olha só, distância horizontal de 2 para 0. Tem. Distância horizontal de 2 para 0 é esse daqui, ó. Distância horizontal de 2 para 0. Tá? Então, distância horizontal de 2 para 0. Repare que aqui eu tenho que uma distância horizontal de 2 para 1 e de 2 para 0. Tá? Tem sempre uma distância a ré e uma distância avante. Depois, estação 0. Estação 0, Ré em 2. Olha só, estação 0, Ré em 2, vante em MP. Então, eu fiz o que? Estação 0, fiz a leitura em 2. Eu zerei o equipamento. Então, 0 grau, 0 minuto, 0 segundo. Fiz uma leitura de vante. Fiz uma leitura de vante. Então, de Ré, na verdade. Estação 0, Ré em 2. Então, distância horizontal de 0 para 2. Tá? De 0 para 2. Agora, eu visei o que? Olha só. Estação 0, Ré 2, vante MP. Eu tenho esse ângulo aqui, ó, alfa 0. Então, vou colocar aqui, ó, alfa 0. E tem a distância horizontal de 0 para MP. Distância horizontal de 0 para MP. Tá? Então, poderia trabalhar com uma tabelinha dessa forma. Aí você fala assim, pô, mas e quando eu for calcular a poligonal? Você vai calcular a média. Então, a distância final, a distância horizontal final aqui, seria o que? Distância horizontal. Tá? Distância horizontal de MP para 0, mais a distância horizontal
de MP para 1 dividido por 2, tá? Vai calcular a média, tá? Vai calcular o valor médio. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai utilizar esta distância horizontal, tá? Para o cálculo da sua poligonal. Aqui é só calcular a média, ó. Distância horizontal de 1 para MP, tá? Mais a distância horizontal de 1 para 2 dividido por 2. Distância horizontal de 2 para 1 mais a distância horizontal de 2 para 0 dividido por 2. Se você tivesse 4 distâncias, você calcularia o quê? A média. Distância horizontal de 0 para 2 mais distância horizontal de 0 para MP dividido por 2. Ou seja, calcula o valor médio. Tá? Valor médio. Então, é isso. Espero que tenham entendido. Olha só, aqui nesse tipo de tabela, estação, ponto visado, eu coloco ó, estação Ré primeiro, Vante aqui. Todas as irradiações também são Vantes, tá? Só que a gente colocaria aqui uma descrição. Poderia ser poligonal, depois as demais descrições das irradiações, um poste, árvore, meio-fio, boca de lobo, tá? Poderia representar dessa forma. No final das contas, a distância horizontal que você usaria seria a distância horizontal média. Se eu fizesse aqui, ó, leitura na posição direta, na posição inversa, eu teria duas distâncias, tá? Aqui, duas distâncias. Só que eu tenho duas distâncias a ré e eu teria duas distâncias avante. Então, seria 4 distâncias. Calcularia o valor médio, tá? Eu poderia, posso fazer o seguinte, ó. Eu não quero zerar, eu faço a leitura na ré, uma leitura na avante. Sim, em vez de zero, você teria um valor. Seria um menos o outro, tá? Se fosse menor que zero, você soma 360 graus. Mas aqui eu quis fazer zerando. Tá certo, pessoal? Então, eu mostrei para vocês aqui a representação, caminhamento por ângulo interno. Tá? O ângulo ele tem que ser horário, não importa se ele vai ser externo ou interno, tá? Ele tem que ser horário. Caminhamento por ângulo interno, preenchimento da poligonal, aqui considerando só as distâncias avante, tá? As informações aqui nas estações avante, porque é sempre de MP para 1, de 1 para 2. Eu tenho que colocar a ré para você não se perder. E aqui eu coloco a estação, ponto visado, pode ser ré, Vante poligonal, Vante das irradiações. E aqui representando aqui todas os valores aqui das distâncias. Depois o valor final que você calcula. Na verdade, isso aqui é a parte de escritório. Isso aqui é a parte de campo. Tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Se você gostou, deixa aí seu like, tá? Seu comentário e compartilhe com seus colegas. Se você não gostou, você deixa um comentário também e contribua, fale por que você não gostou, porque pode contribuir com os próximos vídeos. Isso aí, um abraço, até mais.